Pessoal, tudo bem? Como estamos? Vamos para mais um Raízes. Hoje a gente vai falar sobre botar o pé que depois Deus coloca o chão. Quantos aí tem dificuldade de botar o pé e esperar e confiar que Deus vai botar o chão? Quantos aí tem essa dificuldade? Eu tô sem luz aqui em casa. Vocês sabem que eu moro no meio do mato. Tô com um tracinho só de conexão do 4G. Se tiver ruim, a gente vai ter que aguardar a luz voltar. Mas eu acho que tá dando para me ouvir. Oi, Cá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá travando? Como tá aí? Vão me respondendo, quero ver se tá funcionando esse negócio. Gente, bom, eu vou ir falando e depois qualquer coisa, o pior cenário vai ficar gravado e aí vocês vão assistir direitinho, sem interrupções, né? Bom, vocês sabem que eu recém fiz, então, esse último evento lá em São Paulo, em Alphaville, foi lindo. Tô louca pra vir aqui contar todas as novidades também pelos stories, mas não consegui parar ainda. E hoje eu tava atendendo uma cliente minha. Essa minha cliente é uma amada, uma fofa, e ela tá no período de maternar agora. E a gente tava falando, então, eu ia trazer outro assunto hoje, e aí através dela eu recebi essa outra linha de raciocínio aqui para trazer para vocês, que é esse tempo de espera. Que é esse tempo onde a gente está sendo forjado em outra coisa, onde a nossa identidade está passando por algum ajuste, e o quanto que a gente tem dificuldade de esperar no Senhor, né? E eu estava falando para ela justamente esse ponto que a gente precisa deixar de acessar a mentalidade de escrava para acessar a mentalidade de filha de Deus, né? O que é a mentalidade de escrava? É ainda lá na época do Egito, onde a gente obedecia a Faraó e a gente tinha que fazer pelo sangue, suor, lágrimas, né? O trabalho duro, fazer todo o movimento pela força do próprio braço e receber aquela minguaria, trocar o nosso tempo, né, por dinheiro, enfim, é num nível sacrificial, tá? E quando a gente entende que a gente não pode executar o nosso propósito, o nosso servir, a nossa própria vida em casa, com filhos, com marido, enfim, com esse viés, com essa mentalidade de escrava, é que muda completamente o jogo. E como é a mentalidade de filha? Né? A mentalidade de filha é que somos herdeiras, que somos amadas, que temos provisão. Então, quando a gente passa, né, deixa a escravidão do Egito para ir para o deserto, né, para depois chegar na terra prometida, mesmo passando por um deserto, existia um maná, existia um cuidado de Deus. Imagina 40 anos no Egito e aquelas pessoas estarem cuidadas lá, recebendo tudo que precisava. Se fosse sem a provisão divina, já teriam morrido tudo no primeiro momento, né, no deserto sozinho. Então, quando a gente está passando também pelos nossos desertos, o quanto é importante a gente confiar nessa provisão. Só que a gente só consegue confiar em Deus e receber a provisão e o cuidado e o amor e tudo que tem nós temos por direito quando a nossa mentalidade está alinhada com a mentalidade de filha. Então, como é que eu sei, né, se eu tô na mentalidade de filha, se eu tô na mentalidade de escrava? Muito simples, analise aí ao seu redor que você vai perceber o quanto você centraliza tudo para que dependa da força do teu próprio braço. Se eu não fizer, nada vai acontecer. Se eu não tiver que decidir, se eu não tiver que... Nossa, é tudo uma... Como é que a gente fala? É uma centralização mesmo, um controle. Só que é uma falsa ilusão de controle, porque que controle a gente tem sobre alguma coisa aqui, né? Toda hora vem uma nova situação que nos tira do controle, a gente tem que se reinventar, tem que pensar numa outra solução. Então, o quanto que a gente ainda tá na mentalidade de escrava é pensar que a gente tem que fazer tudo pela força do nosso braço, que a gente tem que tentar controlar todas as circunstâncias. E isso nunca vai funcionar. Porque se tu tá no controle, não tem mais espaço para Deus operar na sua vida.
Não tem como deixar o controle na mão dele e tu querer fazer do teu jeito. Porque a gente tem livre-arbítrio e a gente pode fazer do nosso jeito. E vai dar ruim, quase sempre é assim. Então, se a gente não se colocar nesse lugar de confiar, de colocar o pé e saber que vai ter o chão para você pisar, você ainda tá na mentalidade de escrava. Você ainda tá achando que tudo tá dentro do teu domínio, dentro da tua capacidade, dentro do teu poder de decisão, né? A gente tem poder de decisão até a página 2. Porque a gente pode decidir um monte de coisa que não era para fazer, mas como tu decidiu aquilo, tu vai ter as consequências daquilo. Tu pode te arrepender pulando de um prédio de 20 andares. No meio da descida, tu pode te arrepender, mas ainda assim tu vai te estatelar no chão e provavelmente vai morrer. Então não adianta se arrepender depois que as coisas foram, do que as decisões erradas foram tomadas. Porque o que vai acontecer? Você vai ter as consequências daquelas decisões. Então não seria muito mais fácil a gente conseguir entrar nesse lugar de filha mesmo, de ser guiada, sabe? De estabelecer as ordens, a prioridade. Eu tava falando com ela, né, com essa minha mentorada, justamente nesse ponto onde ela tava me trazendo um testemunho lindo, que ela comprou a mesa que ela queria para casa dela, a mesa com cadeiras. E vocês sabem que a mesa é o lugar mais sagrado de uma residência. A mesa é o único móvel que está escrito na Bíblia, foi projetado por Deus com as medidas exatas. E quando a gente senta na mesa, o pão da presença, né? Jesus senta à mesa com a gente e pode ter uma refeição com a gente. Então, quando a gente vai discutir, quando a gente vai ter coisas importantes para fazer, conversas difíceis, comemorações, tudo não é em volta da mesa. A mesa tem essa força sobrenatural que é o lugar mais sagrado da nossa casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Nesse depoimento, nesse testemunho que ela me deu hoje, foi justamente ela me dizendo, nossa, Carol, agora que a gente alinhou as prioridades, que eu tô em casa, tô cuidando do meu filho que é bebê, tô fazendo, o meu marido conseguiu ocupar o lugar dele, que antes eu vivia dizendo, tem que fazer isso, vai fazer aquilo, não fez ainda. E agora ele simplesmente vai e executa. A prosperidade tá acontecendo. Ou seja, se você tá num lugar que você tem que estar, que naquele lugar você é insubstituível, né? Como é a maternidade, quando a gente tem que, né, nessa estação que é o maternário, principalmente no primeiro ano de vida de uma criança, que a mãe é insubstituível, né? Nesse ponto. Se você tá com a mentalidade de filha, você tá cuidando de algo que Deus te deu, que os filhos são heranças do Senhor, são bênçãos na nossa vida. Se a gente tá cuidando de um bem mais precioso, vocês acham que ele não vai prover? Vocês não verem todas essas histórias mais mirabolantes que a gente escuta, aquelas famílias que têm 5 filhos gêmeos lá, já não sei nem como é que fala, quíntuplos gêmeos, enfim, que não tem condição nenhuma e tem lá 50 filhos, aquelas famílias com um monte de filhos sem condição nenhuma e não estão sempre recebendo doação, estão recebendo cuidado. Claro que não não tô aqui fazendo uma apologia a esse tipo de situação e vamos fazer as coisas sem pensar. Mas o que eu quero te dizer é que quando tá nos planos de Deus, ele sustenta. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. Vocês já ouviram essa expressão? Ai, gente, é tão maravilhoso isso, porque é muito real. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. Então, não deixe de acreditar e de ter essa mentalidade de filha para que vocês possam sentir a mão em favor da sua realidade acontecer. E quando a gente quer colocar o pé só depois que vê o chão, essa ordem ela é inversa. E ela demonstra o quanto você não confia em Deus. Ou seja, se você confia em Deus, quando ele aponta uma direção, quando tu tá sentindo um chamado de fazer algo, quando você, né, só que tem que ter ousadia, tem que ter coragem, é algo que você tá colocando em risco, né, daqui a pouco um investimento, algo que você tá com medo de fazer, mas que você sente que é para fazer aquilo, e você só vai dar o passo depois que vê o chão. Esse chão nunca vem porque é você que tá no controle, e aí não acontece o sobrenatural. Vai acontecer o natural, porque quando a gente tá no controle, pseudo-controle, né? Como diriam os adolescentes de hoje, sabor de controle. Ai, gente, eu tô morrendo de rir com essa função de adolescência.
Que coisa mais amada. Um sabor aí de controle, que é pura ilusão, você é obrigada a dar conta do modo natural, ou seja, pela tua natureza. Então, eu vou dar conta, se eu quero inventar essa moda pela minha própria conta e risco, eu vou ter que fazer do jeito que eu consigo, com a força do meu braço. Agora, se eu deixar Deus agir, Ele tá me mandando pra lá, eu tô sem coragem, mas eu vou, mas eu não vou. E se eu deixar, né, Ele comandar, o sobrenatural é que vai dar conta. Aí vai vir provisão de onde você menos imagina. Aí você vai ter aquela super ideia que vai fazer, né, o negócio acontecer, a coisa girar. Você vai receber ajuda de pessoas. O que eu vou dizer para vocês também aqui em relação a uma outra frase que uma amiga minha muito especial me disse, que é muito real, que é que Deus nos abençoa através de pessoas. Ele coloca, né, pessoas também na nossa volta que possam nos abençoar. E isso é muito real, gente, porque às vezes a gente está precisando, a gente não consegue dar o próximo passo e vem alguém que tem um caminho, que faz uma ponte com aquele lugar que você precisa ir. Então, essas coisas, gente, esses direcionamentos e esses próximos passos que exigem a ousadia e coragem, e que não é coisas, né, megalomaníacas e não vai comprar um negócio lá que você não vai ter como pagar no sentido, né, lógico das coisas. Agora, quando a gente fala aqui, principalmente aqui no meu perfil, que é muito sobre carreira, sobre negócios, sobre propósito, sobre mulheres, né, cuidando das suas casas, fazendo esse lugar de guardia do lar, quando a gente está na posição certa e a gente recebe um direcionamento, a única coisa que Deus pede é que a gente seja forte e corajosa. Forte e corajoso. Porque o restante Ele coloca na nossa frente. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Ele não disse tudo o que ia acontecer, Ele só disse, sai. E as coisas foram acontecendo no caminho. Mas a gente quer ver todo o chão, já quer pegar o mapa inteiro, já quer saber lá onde é que a coisa vai dar. E isso não vai acontecer. E aí a gente vai deixar de ter a oportunidade de vivenciar o sobrenatural na nossa vida. O que eu queria trazer hoje de mensagem, principalmente, era sobre como acessar o sobrenatural, como é viver a bênção, como é viver a provisão, como é viver de algo que não é natural. Natural, né, é aquilo que a gente faz pelas próprias mãos. Sobrenatural é o que vem do alto. Então, qual é a única maneira da gente acessar o sobrenatural? Primeiro, é uma fé inabalável. É tu não duvidar nem por um segundo que Deus vai botar o chão na tua frente. E para a gente ter essa fé inabalável, a gente precisa conhecer a identidade de Deus. E a identidade de Deus, gente, ela é assim, ó, ela é indiscutível. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que não abandona, Ele é um Deus que não desampara e que Ele não vai deixar de te honrar se você verdadeiramente confiar. Só que aí a gente entra em outras tretas aí, que é a identidade paterna ferida da humanidade. Então, a gente passa por uma disfunção de paternidade, onde a gente olha que um pai terreno nos abandonou, deixou de prover, nos causou mal, né, fez e aconteceu, porque é um ser humano, é imperfeito, e a gente confunde essa identidade paterna truncada e disfuncional com a identidade paterna de Deus, que é pura, abençoada, completamente digna de confiança. Então, muitas vezes eu ouvi falar isso, sabe? Sobre como as pessoas têm dificuldade de confiar em Deus porque tiveram uma paternidade ferida. Isso é seríssimo, né? Porque é um fator, desculpa, gente, de afastamento de Deus, que é justamente o que o nosso querido inimigo quer. Onde é que o inimigo entra? Onde ele abala a confiança que tu tem no pai. E aí ele pode dizer no teu ouvido, viu? Não vai dar certo. Deixa, não faz. Aí entra a preguiça, aí entra a procrastinação. Procrastinar algo que já foi dito para você fazer é pecado, gente. Procrastinação é desobediência, porque é tu dizer assim, ó, não, eu vou fazer.
Mas vou fazer no meu tempo, vou fazer quando eu tô pronta, vou fazer quando eu acho melhor, vou fazer quando eu. Tá errado, não vai acontecer. Então, para de procrastinar algo que Deus já te direcionou, porque você tá contando apenas com o teu natural. Você precisa contar com o sobrenatural, só que isso só acontece com um passo de fé, com confiança, com decisão, com eu vou fazer e eu vou. Aí, quando você bota o pé e tu vê o milagre de Deus ali, tu vê a presença, tu vê a coisa se formando, tu vê o maná descendo do céu, tu vê a manifestação toda, aí tu começa a dizer, meu Deus, eu não acredito, isso é real. É a partir desse momento que tu acessou a primeira vez o sobrenatural na tua vida, nunca mais você vai deixar de acessar esse lugar, a não ser que você queira, né? Achar que foi sorte, achar que foi coincidência, achar que foi uma vez isolada, e aí você vai, né, dar 2 passinhos para trás. Mas uma vez que você experimentou o sobrenatural na sua vida, não tem como desver, gente. E o que mais eu desejo, e o mais foi colocado no meu coração para colocar o Raízes aqui ao vivo, né, como eu falei para vocês, já fazia 1 ano, desde dezembro, mas começamos oficialmente em janeiro de 2025, o Raízes semanalmente pelo Zoom, para um grupo fechado das minhas mentoradas, de convidados, e agora foi me determinado então que teria que vir a público, né? Teria que ser colocado no Instagram. Por que será, né? Então eu fiquei 1 ano no secreto, sendo forjada nesse lugar, para agora trazer para mais pessoas esse avivamento, né? Esse voltar da fé. E eu acredito muito nesse propósito que a gente precisa contar com o nosso Pai. A gente precisa curar essas feridas que impedem que a gente tenha confiança nele. Porque quando a gente é direcionada por ele... Bom, vocês vão ver aqui no meu perfil, gente, uma mudança da água para o vinho, literalmente, nos próximos... no próximo mês, eu vou dizer, porque estou em preparação aqui das mudanças que estão por vir. E aí eu percebo que até então... como é que eu posso te explicar isso pra vocês de uma maneira que eu não posso dar spoiler aqui demais, porque senão vai perder a graça. Mas eu tô há 11 anos no digital falando sobre propósito, sobre carreira, sobre negócio, sobre crescimento de negócio. E tudo isso eu fui fazendo, muito guiada também, e fazendo movimentos sempre direcionados em busca de servir, né? Só que aí eu percebi que com esse novo direcionamento que eu vou fazer a partir de agora, que também tem tudo isso, mas tem um plus aí, tem algo que é do novo de Deus, é algo que eu jamais pensaria sozinha, que eu jamais seria sozinha, que eu jamais conseguiria fazer sozinha. E aí é como se eu estivesse vendo agora um antes que foi forjado muito pelo meu braço, né, pelo natural, e que agora eu tô conseguindo deixar o sobrenatural agir. E aí o sobrenatural vem e desmantela tudo, né? Ele destrói, ele não faz um puxadinho na tua casa. Ele destrói a tua tenda e bota ela em outro lugar. Então chegou a hora de alargar essas estacas, né? De destruir o velho, começar o novo. E esse é meu convite para vocês, que vocês possam viver o sobrenatural de Deus, confiar no próximo passo que Ele quer te levar e deixar Ele prover, deixar Ele mostrar como, deixar Ele mostrar com que pessoas... deixar ele mostrar tudo, sabe? Esse lugar de confiança e como vocês começam a receber é algo que eu desejo, assim, ó, do fundo do meu coração, que todo mundo acesse. E meu profundo desejo aqui, principalmente, né, trazendo Raízes semanalmente para vocês, é que através dos relatos de testemunhos, de depoimentos, né, dessa comunicação aqui mais aberta do meu íntimo também, vocês possam acessar de novo o sobrenatural. Porque todo mundo tem acesso, só que a gente esquece, né? A gente esquece, a gente desconfia, a gente foi muito machucado, então agora tá na hora de retomar de novo o lugar de filha e sair da mentalidade de escravo, gente. Certo? Então, fiquem com Deus, a gente vai fazer uma oração aqui. Alguém tem algum pedido de oração? Alguém está passando por alguma situação que gostaria de trazer? Pode deixar aqui nos comentários.
que eu vou olhando aqui enquanto eu faço a nossa oração final. Vamos orar comigo. Então vamos lá. Oração sempre bem-vinda, né, Thaís? É importante. Vamos lá, então. Paizinho querido, abençoa essas pessoas que estão aqui assistindo ao vivo essa live e as que irão vir na gravação também. Abençoa as suas vidas, as suas famílias. Traz de novo essa fé inabalável. Mostra como é ser filha e não mais ser escrava. Mostra que passou essa fase de escravidão e que a gente já pode ter acesso ao Senhor livremente, que a gente possa ter uma ampliação de consciência em toda a humanidade, que as pessoas voltem a clamar por Ti, Senhor, que elas possam confiar nos Teus desígnios, que elas possam entregar os seus corações feridos, os seus propósitos, os seus destinos, que ainda estão agindo pela força do próprio braço, que possam confiar no Teu sobrenatural, na Tua mão, descendo sobre a vida de cada um e abençoando todas as áreas da sua vida, prosperidade, os negócios, a família, relacionamento, filhos e a saúde, gente, principalmente a saúde, que sem a saúde a gente não faz nada. Então, Senhor, abençoa todos que estão aqui conosco nesse tempo novo, em nome de Jesus. Amém. Feito, meus amores! Deixem seus comentários, façam também seus pedidos pelos próprios comentários ou me mandem por direct, que eu vou estar aqui orando por vocês e desejando de coração que vocês acessem esse lugar de filhas e não mais de escravas, né, para ter que fazer tudo com a força do próprio braço, certo? Um beijo no coração, então. Fiquem com Deus e até a próxima semana.